Um abraço, amigos ligados na TV Horizonte, espalhados por este Brasil afora. Segunda-feira, tempo quente em BH. E no futebol também, o tempo está sempre quente. Por exemplo, mais um técnico perdendo emprego. Agora já são 2 desempregados, hein? O Silas e o Gomes. E tem 3 brigando pelas 2 posições que estão abertas aí. Uma nova seleção brasileira amanhã. Nova esperança ou novas esperanças se renovam, estão por vir. Vamos ver o que vai acontecer com essa seleção do Mano. Atlético continua o mesmo, não ganha dentro, não ganha fora, né? E a torcida já começa a se manifestar contrária à presença de Luxemburgo. Depois de conquistar 3 pontos em 7 Lagoas, Coelhão agora quer a mesma situação em São Paulo. Já está na capital paulista. E mais uma para você. Cruzeiro deixa 2 pontos em Ipatinga. Tem que vencer em casa, Cruzeiro. Está no ar o programa Jogada de Classe. Amigos, estão chegando ao vivo pela nossa querida TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, com imagem para todo o Brasil, o programa Jogada de Classe, que você, telespectador, escolheu como o mais sério da TV Mineira. Aqui nós não brincamos com as coisas do esporte e respeitamos a sua opinião, torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com ela. Mas mande seu recado, mande seu e-mail, jogadadeclasse@tvhorizonte.com.br, e você ainda concorre aos prêmios que normalmente nós sorteamos aqui no nosso programa. Tem os prêmios, tem o prêmio do Supermercados BH, R$150 em Vale Compras, mais no fim da semana, e hoje nós vamos sortear para você aquela belíssima bolsa de produtos Aurora, bolsa térmica, bonita, recheada de produtos. Muito bem, mais uma rodada, né? Mais um fim de semana, o tempo está passando numa rapidez incrível. E os nossos clubes começam a vacilar. O Atlético, por exemplo, tem vacilado sempre. O Cruzeiro já vacilou, né? Verdade. O Cruzeiro vacilou neste domingo, ontem. Mas eu vou colocar como tema inicial aqui o seguinte: 2 técnicos caíram de clubes grandes, né? Porque normalmente técnico de clube pequeno é que cai, né, Flávio? Porque de clube grande, né? Pede demissão, faz acordo. Boa tarde. Boa tarde, Orlando. Boa noite também. Boa noite. Quem aqui está te assistindo às 11 horas, né? Mas a realidade é que nos times grandes, talvez a carência de resultados seja mais forte ainda para derrubar um treinador. E o São Paulo, a pressão estava sendo muito grande contra o Gomes, da mesma forma lá no Grêmio contra o Silas. E de repente eles podem até mudar, né? O Silas vem para o São Paulo e o Gomes vai lá para o Grêmio, porque... O Grêmio é o Renato Gaúcho, não mais forte agora. Não mais forte, né? E o Renato está fazendo um trabalho razoável no Bahia. No Bahia. Eu gosto muito do Renato, viu, como treinador, viu? Gosto muito do Renato. Ele tá até bom que ele está caladinho lá no Bahia e tudo mais, dentro das limitações dele. Agora, ele tá um trabalho bom. Ele é boleiro, né? Ele é boleiro. Nós temos 3 técnicos aqui desempregados, todo mundo de olho aberto em cima de um novo emprego, né? Tite, Mário Sérgio e Geninho. É duro, hein? Não, 2 Se juntar, dá um, né? Não é bem assim. O Geninho é bom treinador. O Tite, eu não acho que é mau treinador. Agora, o Marcelo não. O Marcelo já é contador de história. É brigão, o negócio dele é brigar com a empresa. Vou te dizer com franqueza. Mas o Tite, eu acho que o Tite é competente. Vou dizer com franqueza. Se é para eu escolher para o meu time, desses 3, nenhum entra. Não, se é para escolher um, eu escolheria o Tite. Se fosse para escolher um, Tite. Mas, de qualquer maneira, pode ser que haja mesmo essa troca, né? De São Paulo lá para Porto Alegre e tal, mas o Renato correndo por fora. Agora, veja bem, a relação aí, eu também concordo com o Orlando. O Tite, ele está fora do tempo dele, ele sempre foi fora do tempo dele. Não acho. Não, ele sempre foi fora do tempo dele, entendeu? É muito empombado pro meu gosto, entendeu? Muito fora do tempo dele. O Mário Sérgio ultrapassado. Gente até boa, foi meu companheiro lá
Sport TV e tal, pra gente sair pra tomar um chá com a torrada, uma figura maravilhosa. Agora, como treinador, uma tragédia. É fraco. O Adilson Batista tivesse segurado um tiquinho, ele queria ir pro grande negócio, seria ele. Mas acontece que não existiu o convite do Corinthians. E o Geninho realmente também já foi, né? O O Geninho tá barrigudo, tá rico igual um danado. A gente cria isso aqui, ou se isso é uma verdade, né? É que determinados técnicos são técnicos para times médios pequenos. Né? Concordo. Apesar da passagem do Geninho pelo Atlético, o Atlético é um grande time, é um grande clube, né? Sem dúvida nenhuma, mas o Geninho, ele está talhado, pelo menos para a parte da imprensa, porque eu ouço isso muito de colegas nossos, é de que ele é técnico para time médio. Ou então Foi técnico campeão com o Atlético Paranaense, não em foi? 2001, Campeão brasileiro. Brasileiro. Mas tem que se levar isso. Não ganha por à toa, não. Claro que não. Não, mas eu acho que tem técnico Agora, também. eu acho que ele está cansado realmente. Você vê, aqui está barrigudo, está relaxado. O treinador barrigudo, entendeu? Ele já passa uma impressão ruim. Sabe? Como é que um cara daquele pode chegar lá e pedir pro pessoal, tomador? É fácil de explicar, Flávio, porque é o seguinte, eles não treinam igual os jogadores. Então, a alimentação é muito saudável. Termina o treino 11h30, para aquele baita comidão no Hotel 5 Estrelas. É por isso que eles engordam, rapaz. No nosso tempo aqui, exceção do Paulinho, no tempo do Flávio, do Ramon e meu, nós tínhamos alguns técnicos fantásticos. Né? Tinha Orlando Fantoni. E os mais jovens, nem, talvez, infelizmente, nem eu. Ele ficava com a cachorrinha dele lá na beira de campo, os jogadores treinando, não tinha esquema, não tinha nada, ele não via nada, escalava o time que ele queria, dava certo e era campeão muitas vezes, o time jogava muito, e ele ficava o tempo todo coletivo. Os jogadores adoravam a cachorrinha ele. dele. Adoravam ele. Todo mundo adorava o Tio Orlando, não tinha ninguém que não gostava do Tio Orlando. Hoje eles falam que o negócio está muito profissional. Eu acho que tem muita frescura. Sabe, Orlando? Pode fazer a coisa, mas não precisa de. Hoje, quando eles querem blindar uma pessoa, eles blindam com uma facilidade, para você não chegar no presidente, chegar no diretor. É um negócio impressionante. Não é que era diferente, porque havia consideração dos próprios jogadores com os jornalistas. Os jogadores colaboravam, concorda? Lógico. Você ficava na beira do campo ali vendo o treino. Ali você poderia dar o noticiário porque você estava assistindo o treino. Hoje o negado não faz isso, Flávio. Não pode mais, né? Os técnicos não deixam assistir o treino. Treino como é que é? Treino secreto? Não, mas às vezes tem lugares, por exemplo, privilegiados que você pode estar numa janela vendo o treino assim, tranquilo, mas os caras que não vão. Eu era repórter, foram várias vezes que eu cheguei na beira do campo, porque eu cobria à tarde os 3 times, né? Então eu chegava às vezes na beira do campo e falava com o treinador assim, ajuda aí que eu tenho que ir embora às 6 horas. E parava o treino para eu tentar. Hoje não tem jeito mais não. É isso aí. Olha, o nosso programa tem o patrocínio de Supermercados BH, tem sempre um pertinho de você. E você sabe, Supermercados BH completando 14 anos. Uma empresa genuinamente mineira, empregando gente daqui. Isso é muito bonito. São 107 lojas. Não é para qualquer empresa não, hein? Mas é para Supermercados BH. Tem sempre um pertinho de você. 107 lojas fazendo este ano 14 anos de existência. Um abraço para todos lá, sob o comando do nosso querido amigo Pedro. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve poucos gols, muitos empates. Vamos conferir os resultados e como ficou a nova classificação. Veja aí. 2 jogos abriram a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. O Atlético Mineiro manteve a sua sequência negativa na competição e foi goleado por 3-0 pelo Botafogo, no Engenhão. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani goleou o Avaí por 4-1. No domingo, o Corinthians venceu o clássico contra o Flamengo por 1-0 no Pacaembu. O Goiás empatou em 1-1 com o Palmeiras, no Serra Dourada. O Atlético Goianiense não saiu do empate com o Ceará, no Castelão. O Fluminense venceu o Grêmio fora de casa por 2-1 no Olímpico. O São Paulo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Vitória perdeu para o Vasco por 1-0 fora de casa no Estádio São Januário. E o Cruzeiro ficou no 0-0 com o Grêmio Prudente no Estádio Ipatingão. 1/3 do Campeonato Brasileiro já foi, e o Fluminense manteve a ponta com 29 pontos após a 13ª rodada da competição. O Corinthians está em segundo com 28, em terceiro o Ceará com 21 e o quarto colocado é o Internacional com 20 pontos, mas a equipe gaúcha
Gaúcha tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o quinto colocado também com 20 pontos, mas uma vitória a menos que o Inter. Em sexto está o Avaí com 19 pontos. Em sétimo o Santos e em oitavo o Botafogo. Em nono o Guarani com 18 pontos. Em décimo o Flamengo, em 11º o Vasco e em 12º está o São Paulo. Em 13º está o Palmeiras com 16 pontos. O Grêmio Prudente é o 14º com 15, o Atlético Paranaense está em 15º e o Vitória é o 16º. Abrindo a zona de rebaixamento está o Goiás em 17º com 13 pontos. Em 18º está o Grêmio com 12 pontos. O Atlético Mineiro continua na 19ª colocação com apenas 10 pontos e o Atlético Goianiense é o lanterna com apenas 9 pontos. Ok, você viu aí a classificação, né? A classificação do Cruzeiro não é de todo ruim, porque 3 pontos já o aproxima novamente do G4, mas a do Atlético é muito perigosa, continua, né, lá no penúltimo lugar. Ele vencendo, se ele vencer o próximo jogo dele, que é contra o Guarani, lá no Ipatinga, ele não consegue sair da zona de rebaixamento. No sábado. Bom, e a manifestação da torcida, meus amigos, já começa a cada vez aumentar mais via Twitter, via mensagens, via e-mail, na rua, todo tipo de manifestação você vê do torcedor do Atlético. Dizer que é unanimidade seria exagero da nossa parte, mas eu posso dizer que 90% hoje estão, esses 90%, insatisfeitos com o que vem acontecendo no Atlético. É uma decisão que quem tem que tomar, quem tem que segurar a peteca lá, como se diz na gíria, é o Alexandre Calil, mas que ele pensa bastante. Vou só ler aqui, por exemplo, Pedro Jardim do Bairro Caiçara. Esse treinador que o Atlético tem é simplesmente um falastrão, por vários motivos. Prometeu no último clássico que venceria o Cruzeiro. Mostrou até banana para a torcida e nós nos iludimos e perdemos de novo. Mas a banana foi naquele... No Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, né? Agora nos prometeu um projeto. Eu não quero que esse cidadão saia do Galo, porque o Levi não vai voltar. Se não for o Levi para mim, continua tudo a mesma porcaria. Porém, esse cidadão não faz esse projeto. Eu vou odiar ele mais do que sempre odiei qualquer outra pessoa. É a paixão da torcida do Atlético. Veja você, hein? Aqui no Twitter também. Pode não, viu? Hein? No Twitter também, pessoal. No Twitter também. Daqui a pouco a gente vai colocar as manifestações dos nossos telespectadores. Vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouco. A vida inteira você ouviu seu pai, agora é a vez dele ouvir você. No mês dos pais na Telex, você compra um aparelho auditivo e concorre a uma viagem internacional. E trocando seu aparelho, você ganha até R$800 de desconto e também concorre a uma viagem internacional. Se você precisa de um aparelho auditivo, essa é a sua chance de comprar um com tecnologia digital, discreto e de fácil manuseio e viajar com ele. Participe, visite uma loja Telex ou ligue 0800 0249 349 para mais informações. Telex, sua audição é a nossa especialidade. O que pode acontecer em um século? Guerras, heróis, conquistas e vitórias. Em menos de um século, guerreiros construíram uma nação. Cruzeiro, o melhor time brasileiro do século XX. Continue a escrever essa história. Seja você também um sócio do futebol. Todo empresário sabe que o sucesso da sua empresa depende da saúde e qualidade de vida de seus funcionários. É pensando nisso que a SAMP vem há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções em planos de saúde empresarial. Com um centro médico próprio e uma qualificada rede de médicos, clínicas e laboratórios credenciados, a SAMP ainda oferece uma equipe de pós-venda dedicada aos clientes. Garanta a saúde dos seus funcionários. SAMP, saúde com seriedade. 3076-9000. Ponto M, moda e conceito para o homem. Tá no lanche da escola, depois do jogo de bola, tá no almoço e no jantar, tá na hora de comemorar. Aurora, a hora mais gostosa do dia, a Aurora todo mundo vai experimentar. Aurora, a hora mais gostosa do dia, a Aurora toda hora em todo lugar. O sanduíche
lanche gostoso, deixando o dia mais lindo, no churrasco domingo. A Aurora toda hora em todo lugar. Aurora, a hora mais gostosa.